Está começando o Indie Ataque do Up. É o nosso programa sobre jogos indies e esse maravilhoso mundo dos jogos originais. Hoje eu tô aqui com o Cardoso. E aí, galera, tudo bem? E a gente vai falar sobre, cara, um jogo maravilhoso e de coração chamado Unpacking. E esse programa ainda é mais especial porque a Xbox Brasil convidou a gente para poder apresentar alguns jogos indies que a gente ama muito e que estão disponíveis no PC Game Pass. Então, o jogo indie de hoje, você pode entrar lá no seu PC Game Pass, assinar o serviço e já começar a jogar imediatamente. Então, aumenta o volume do headset e preparem-se para um jogo relaxante que é Unpacking. E se você olhasse ao seu redor e tivesse que escolher o que levar para a sua vida, que coubesse em apenas algumas caixas, as renúncias, os trajetos e a nossa relação com as mudanças e objetos são o foco no relaxante Unpacking. Encaixotando o passado. Primeiro é importante a gente falar do que se trata o Unpacking, né, Cardoso? É um jogo que dificilmente eu imaginaria alguém criando com essa premissa, né? Mas eu fui na fé, acreditando que ia ser um jogo bem legal e eu me surpreendi bastante. O jogo, ele é sobre mudanças. Literalmente mudança, né? Você acabou de se mudar para uma casa nova e você tem que desempacotar as caixas, né? Por isso que é Unpacking. E aí você tem que ir organizando a sua casa nova, colocando os objetos nos lugares adequados, como você preferir. Exatamente, Coelho. E o que é muito interessante desse jogo é porque se você vira pra alguém sem a pessoa ver nada do jogo, sem a pessoa ouvir trilha sonora, sem ver nada, você vira pra uma pessoa e fala assim: joguei um jogo muito legal. Ele é um jogo sobre organizar a casa depois de uma mudança. Ninguém, absolutamente ninguém, vai achar foda esse jogo quando você fala sobre isso. Porque mudança é um negócio muito chato de fazer, né? Todo mundo que já passou por mudança sabe que é um saco fazer, né? E como que eles conseguem transformar isso em uma atividade tão relaxante, né? Pelo menos nos videogames, ele pode ser relaxante. Esse é um daqueles jogos que não é apenas ver pra crer. É uma experiência que você tem que, pelo menos, sentar uns minutinhos pra assistir um vídeo com a música relaxante dele, ou com o seu mouse e teclado, né? No PC Game Pass. E aí você simplesmente entende a premissa. A sensação que eu fico, apesar de ser uma mudança, parece que é um jogo que eu jogo estando de férias. Você tem essa sensação também, Cardoso? Cara, não foi essa sensação que eu tive. Eu tive uma sensação, no começo, extremamente burocrática. Eu preciso organizar isso aqui o melhor que eu puder, porque eu vou ser avaliado e tal, não sei o quê. E aí, conforme você vai passando, pelo menos da primeira fase, com aquela trilha sonora que é maravilhosa, que te relaxa muito e que vai te colocando num tempo diferente, e eu acho que isso tem a ver com o que você falou de férias, que eu acho que esse jogo, ele não te coloca no tempo da urgência, ele te coloca no tempo da calma e da tranquilidade, assim. No momento que você tá lá organizando seu quartinho, que no começo é só um quarto, você passa a conhecer essa personagem através dos objetos, né? O que é muito curioso, porque o jogo não tem uma história muito clara, né? Ele vai te contando a história a partir dos objetos, da maneira como as coisas estão organizadas, a quantidade de objetos que tem, quantos cômodos que tem, e através de um bilhetinho que você lê ao final de cada fase. Mas ele te narra muito sobre a vida, e aí quando eu digo a vida, é a vida no sentido mais filosófico possível, só com esses objetos que você organiza, né? O que é muito interessante. Exatamente. Você começa o jogo, a primeira ação que você faz é colocar o seu nome ali. Só que a sensação que eu tenho é que eu tô simplesmente fazendo um trabalho para uma outra pessoa e uma pessoa muito querida. De alguma forma, eu consigo me afeiçoar com essa pessoa que eu estou organizando a casa dela por causa dos objetos pessoais dela, né? A gente meio que encarna na vida dessa pessoa, porque a música, ela começa já setando o tom e falando o ano em que aquilo tá acontecendo. E aí você vê que tem uma progressão, é como se você estivesse acompanhando a evolução na vida da pessoa. Começa em 1997 e a gente vê que é um quartinho bem simples, é um quarto com uma cama em cima de um pequeno espaço para você conseguir estudar, né, fazer alguma coisa. Você não tem nem computador ainda, né, à medida que você vai desempacotando aqueles objetos, são objetos escolares, é uma mochila, são coisas para você poder desenhar, alguns brinquedos
brinquedos, né? E alguma coisa pra você poder ouvir música, objetos de decoração como um Rubik's Cube mesmo, e até um videogamezinho, né? Rola um Game Boyzinho, né? Rola um Game Boyzinho. E muitos ursinhos de pelúcia, né? Sim, muito brinquedo, né? Tipo, você vê claramente que é um quarto de uma criança, né? Pois é. Nesse comecinho. E aí você vai acompanhando a história dessa personagem pelos objetos que ela carrega com ela. Isso é muito legal. Mas, falando sobre a dinâmica de gameplay, você falou que a gente é avaliado, né? Que você sentiu um pouquinho como um trabalho. Engraçado, porque quando eu comecei a jogar, eu não tive essa sensação. A sensação que eu tive era meio que de férias, justamente, por causa da música, que é uma música que... É uma música sempre com violão, coisas bem relaxantes mesmo, né? E a avaliação eu só soube no final do jogo, né? Na verdade, eu não me senti avaliado. É porque você não pode colocar, tipo, o sapato em cima da cama. O jogo, ele vai te mostrar ali, né? Quando você chega no final, quando você termina de desempacotar todas as caixas, aí o jogo te indica, ó, esse objeto aqui tá num lugar inadequado. Essa foi a única coisa que eu me senti avaliado pelo jogo. Mas eu acho que eu não me senti avaliado pelo jogo. Eu estava com essa expectativa de avaliação, entendeu? Entendi. O jogo me colocou nesse estado que, tipo assim, pô, quando você pensa quando você tá arrumando a sua própria casa, você tem um padrão de qualidade de arrumação da sua própria casa que você mesmo faz, né? Pô, você não vai colocar um objeto de cozinha dentro do seu escritório, por exemplo. Sim. Você tem isso, sabe? Todo mundo quando tá arrumando a própria casa tem um pouco disso. É. E eu me sentia nesse lugar, assim, no começo do jogo, né? Tipo, cara, isso aqui vai ser avaliado, isso aqui vai ser visto e o que tiver fora do lugar vai ser ruim, sabe? E com o tempo eu fui entendendo que não, que era do meu jeito mesmo que a coisa tinha que ser organizada, sabe? Pois é. Pro pessoal entender, o estilo artístico dele é pixel art e você vê um recorte de um quarto numa visão isométrica. Você vê a parte da frente e a parte da esquerda da cama ao mesmo tempo, por exemplo, pra quem tá tentando visualizar. E aí os objetos, eles são em pixel artzinho, só que você pode rotacionar eles também. Então, o desenvolvedor, o pessoal que fez esse jogo e a arte do jogo, eles fizeram mesmo todos os lados do objeto 3D, apesar da visão ser sempre isométrica. E isso é porque você pode posicionar os objetos da forma que você quiser. E uma coisa que eu gosto muito, que depois eu percebi que era adequado quando eu comecei a jogar, é que tipo assim, eu comecei a tirar um radinho. Aí eu coloquei um radinho em cima da escrivaninha ali, objetos ali, tipo como uma borracha ou a tesoura, eu coloquei dentro da gaveta. E aí quando começaram a vir os ursinhos de pelúcia, eu falei, onde que eu vou colocar esse ursinho de pelúcia? Poxa, eu gosto de colocar em cima da cama, é confortável pra mim. É um quarto de criança, claramente, então, pô, deixa o ursinho de pelúcia em cima da cama pra criança brincar. E depois, quando chegou no final, eu descobri que o jogo, ele meio que espera que você coloque ou numa prateleira ou em cima da cama mesmo. Não tava errado o meu pensamento ali. Ô, louco, eu botei tudo em cima da prateleira. Sério? Nossa, eu coloquei tudo em cima da cama e eu fui percebendo, e é uma coisa legal que a gente vai percebendo, que os anos vão passando e alguns objetos mais queridos dessa pessoa que a gente tá organizando a casa, eles acompanham essa pessoa até o final do jogo. E assim, os ursinhos de pelúcia são uns objetos que é bem comum da gente ver indo até o final, né? Tem o porquinho que vai até o final da vida dela com ela. Tem um outro porquinho que é aquele porquinho de cofre, né? Você pode quebrar, você vai acumulando dinheiro. A gente não vê ela quebrando, mas a gente vê acompanhando ela durante muitos anos da vida, né? Sim. E cara, é muito curioso, assim, isso que a gente tava conversando de você não esperar que esse jogo cause tanta reflexão, porque ele é um jogo muito reflexivo, né? Você tá ali organizando o negócio e você tá pensando na sua vida, né? E aí você tava falando, tipo, de objetos que você carrega pra vida, eu comecei a... Depois que eu passei a jogar esse jogo, passei a olhar pra minha casa de uma maneira diferente, assim, pensando, tipo, quais foram os objetos que foram junto comigo em todas as mudanças, em todas as coisas, né? E os últimos 3 anos da minha vida aí foram de muitas mudanças, né? Me mudei, tipo, 4 vezes nos últimos 3 anos. Talvez pra você tenha batido até no coração, assim, uma nostalgia de quando você se mudou. Não, exato, porque você vai vendo o quanto a sua casa vai aumentando de alguma maneira, né? E tem isso no jogo. Começa com um cômodo, daqui a pouco são 2, daqui a pouco ela passa pra uma outra casa que são 3 cômodos, e aí as coisas começam a ficar meio entulhadas porque já não tem mais espaço, aí depois ela vai pra uma casa maior e assim, você vai carregando as coisas com você, né? Tipo, eu tenho um boneco do Buzz Lightyear aqui que me acompanha, tipo, pelo menos desde criança, sacou? Eu tava jogando um Unpacking, aí eu fui ali na sala e olhei pra esse Buzz Lightyear e eu falei, caraca, é exatamente isso, sabe? Não são objetos, são memórias, e esse jogo é muito sobre memória, sabe? Fala muito sobre as coisas que a gente carrega desde os anos 90 do nosso caso até hoje, sabe? E eu achei isso muito tocante e de uma maneira muito singela, assim, tipo, o jogo não fala isso pra você, não tem um diálogo falando sobre isso, não tem um personagem falando, é só um objeto que você vai carregando durante o jogo mesmo, sabe? E eu acho que é muito incrível isso. O jogo, ele não te fala
fala, ele não te ensina o que você deve se afeiçoar ou não. Mas a ação de você tá cuidando das coisas dessa pessoa, porque, mano, você tá cuidando. Você quer que o quarto fique bonitinho. Você quer que o quarto fique arrumadinho, sabe? Você não quer sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Até porque o jogo, ele tem uma mecânica de você tirar uma foto, colocar alguns stickers, colocar alguma coisa. Igual tinha há muito tempo atrás que você revelava a foto e colocava o stickerzinho nas fotos reveladas. Hoje a gente faz isso com sticker de Instagram ou aplicativos. O jogo, ele tem isso dentro, que permite você criar essa memória, e o jogo registra essa memória. Quando você finaliza, né, as fases, ele pega aquela foto e ele deixa num álbum. E é quando o jogo coloca a anotaçãozinha, né? Por exemplo, em uma das casas que você vê que a personagem, ela já saiu quando criança, ela já passou ali de 97 pra 2004, e aí em 2004 ela já tá num quarto ali, como se fosse uma faculdade longe dos pais, então já tem um computador antigo ali, e aí depois de 2004 ela vai pra 2007, e aí ela vai evoluindo, dali a pouco parece que ela tá compartilhando uma casa com uma outra pessoa, e aí ela chega numa das casas que parece que ela já conseguiu se mudar, por exemplo, pro centro da cidade, já tá trabalhando, já vive bem, só que no centro da cidade as casas são pequenininhas. Sim. E a anotação que ela deixa no final, no álbumzinho, é tipo, nem acredito que eu consegui caber nessa bagunça toda e nesse espaço pequeno, né? E, amigo, isso é muito curioso, porque quando começou a pandemia, eu me mudei pra um apartamento no centro de São Paulo. E era um apartamento minúsculo e, tipo assim, não me cabia mais, não cabia mais, tipo, a minha esposa e tal. Aí a gente se mudou pra uma casa maior fora do centro de São Paulo, que é exatamente o que acontece com a protagonista desse jogo, né? Com o tempo. Então, me vi muito nesse lugar de, sei lá, a gente vai crescendo, a nossa casa e a nossa vida também cresce junto, sabe? E eu acho que aí tá o poder desse jogo, assim, tipo... Eu sinceramente não sei se ele funciona pra pessoas não adultas, tipo crianças e tal. Eu acho que a criança talvez se divirta pelo organizar e tal, mas eu acho que ele não vai atingir esse ponto de reflexão com pessoas que não são, tipo, pessoas adultas que já tiveram certa vivência, que já moram sozinhas, que não moram mais com os pais, sabe? Eu acho que ele tem um pouco esse lugar também. Não sei o que você acha. Com certeza tem isso. E é legal, porque assim, eu particularmente me identifico com essa personagem. Assim como você se identificou, né? Apesar das minhas mudanças já terem um tempo, eu também tive que fazer muito isso, né? Mas eu me identifico de uma outra forma. A gente cria conteúdo, a gente cria arte também, né? Com as coisas que a gente faz. E essa personagem é claramente uma artista, e ela é nerd, ela gosta de coisas... Você vê numa das casas dela que a televisão, ela tá passando um anime, ela tem uma roupa de uma personagem de anime dentro do quarto dela, que você pode posicionar também, que fica bem na sala, né? Você percebe isso da personagem, e de fato, com um entendimento maior, você já estando adulto, já tendo passado por isso, tendo que organizar as coisas, você claramente tem um entendimento maior. Eu acho que é inevitável a gente refletir sobre o jogo quando a gente tá jogando. A gente como adulto, né? Não uma criança que vai estar só posicionando os objetos. Mas é inevitável porque o jogo, ele sem te pedir, ele é reflexivo só pela trilha sonora. Jogar esse game é quase um ASMR. Sim. Chegando no final, você pode inclusive acelerar e ver como que foi a ordem de você posicionando aqueles objetos. E aí você ouve o efeitinho sonoro dos objetos sendo posicionados. Nossa, aquele monte de... né, colocando, e aí cada objeto tem um som diferente, você colocando em cima da mesa, ou você colocando em cima, sei lá, de uma pedra na cozinha, e aí vira meio que um ASMR assim, né? A música dele é muito relaxante, mas tem hora também que a música para, e aí você só ouve o efeito sonoro, por exemplo, da rua, dos carros passando e os objetos sendo posicionados, e você consigo mesmo, pensando em uma nova vida, em uma nova casa. Mano, é impossível você não refletir sobre a sua vida e sobre a vida dessa pessoa que você tá ajudando a montar a casa dela, né? Isso aqui é muito legal. E chegou um momento que foi curioso pra mim, que eu tô achando curioso você falar isso, que você fala assim, a personagem que a gente tá ajudando a montar a casa dela. Você já falou isso, eu acho, algumas vezes, assim, desse sentimento que você teve. Sim. E eu tive um sentimento muito diferente, cara. Eu tive um sentimento que era eu mesmo arrumando. Eu não tive esse sentimento que eu tava ajudando alguém a arrumar. Apesar de ter uma questão de gênero, assim, porque a personagem é uma personagem feminina, né? Quer dizer, a gente não sabe se é uma mulher, né? É, porque tem ali objetos de uso pessoal que normalmente as mulheres usam e tal. Sim. Então a gente assume isso, né? Mas eu fiquei com essa sensação, mano. Porque a proximidade é tanta, eu me vejo tanto ali naquele lugar que eu fiquei, tipo, sou eu ali, sou eu que tô organizando, vou organizar aqui do meu jeito. Tem fases que eu deixei meio caótico, tem fases que eu deixei mais arrumadinho, e eu fui, tipo, fazendo meio assim, tipo, pô, beleza, aqui não é um lugar de planta, mas eu gosto de uma planta aqui, sabe? Aí eu colocava a planta ali e dava certo, sabe? Eu acho isso muito divertido, esse jogo. Apesar de ter alguns objetos que você precisa colocar no lugar correto dele, no lugar certo, e aí essa é até uma crítica
crítica que eu tenho em relação ao jogo. Sim. Tem alguns objetos que você pode tacar o foda-se, assim, beleza, cara, é uma planta, eu quero que ela fique, tipo assim, do lado do sofá, não em uma mesinha, no chão mesmo, eu quero que ela fique aqui, aí você consegue, sacou? Eu achei isso divertido. O jogo deixa. E sabe o que é legal? A gente vê a passagem dos anos, traz uma nostalgia mesmo, porque a gente vê objetos de muito tempo atrás, tipo aquele computador todo amarelado, né, aquele computador antigo, o monitor tubão, e à medida que os anos vão passando, a gente vai ver, por exemplo, na sala, ela tem um PlayStation 2 e um GameCube, né? Sim. E depois ela tem o Nintendo Wii e os joguinhos espalhados e tal, é muito legal isso. E tem uma coisa muito foda também, que ela tem tipo um Game Boy SP, lembra? Sabe o Game Boy SP, aquele que abre? Sim, Game Boy Advance SP. Que vai acompanhando ela, e aí tipo assim, a gente nem sabe se o negócio tá funcionando ainda, só que o negócio vai acompanhando, tá ligado? Um verdinho. Sim. Ele vai acompanhando até o fim, cara, eu achei isso muito foda. Tinha um lance também que eu achei muito bom, que eu só fui descobrir, sei lá, na terceira fase, que você consegue colocar algumas coisas debaixo do travesseiro. Caraca, e, cara, sério? eu tenho muito essa mania de botar, tipo, o celular debaixo do travesseiro. Quando eu tinha iPod e tal, eu botava o iPod debaixo do travesseiro. Eu tinha muito essa mania, cara, e eu achei muito foda poder fazer isso, assim, eu achei muito legal. Eu sempre colocava o iPodzinho dela e o Game Boy em algum lugar que ficasse perto da cama, ou, tipo, embaixo de uma janela que tenha perto da cama, ou lugares assim. É muito legal isso mesmo. A única coisa que me pegou um pouquinho é que você falou, né, tem alguns objetos que tem lugares específicos que você tem que colocar, mesmo que você não queira, né? Eu até entendo quando, tipo, não vou colocar uma parada da cozinha na sala, né? Não faz muito sentido. Mas algumas coisas eu fiquei um pouco em dúvida no início. Tipo, tinha uns paninhos lá que na verdade eram as calcinhas dela, eu acho, ou as meias. E eu achei que eram, tipo, pequenos paninhos de cozinha. E aí, cara, ele não aceitava na cozinha de jeito nenhum. Porra, meu Deus, aonde que eu ponho isso, cara? Aí faz sentido, pô. Não, faz sentido, mas é que eu não entendi por causa do visual, entendeu? Que é bem simplificado. É que você não consegue diferenciar, tipo, o que é um detergente e o que é um shampoo, às vezes, né? Exatamente. Então, eu passei por isso e teve um objeto em específico, eu acho que, sei lá, foi na quarta fase, que eu até agora eu não consegui entender o que ele é, mas, tipo assim, eu demorei, sem brincadeira, quase uma hora pra achar onde ele tinha que ficar, porque, tipo assim... Caraca! Apesar de eu colocar ele no cômodo certo, ele precisava ficar, tipo, no armário certo, não só no cômodo certo, sacou? E eu não entendi o que era, eu não entendia se era uma air fryer, se era um computador, se era um videogame, porque, tipo, a arte, ele é tão simples, mas tão simples que às vezes você, tipo, fica sem entender o que é aquele objeto, né? Sim. E eu passei por isso, assim, em alguns momentos. Pra mim, é a única crítica que eu tenho desse jogo, de resto, ele é tudo perfeito. É um jogo que vai levar, assim, umas 2 horinhas e meia, umas 3 horinhas pra poder completar, né? Dá pra jogar de uma vez só, ou de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho até que é legal jogar de pouquinho em pouquinho, que ele Também é bem acho. relaxante, quando quiser jogar. E ele é um jogo diferente dos padrões, né, Cardoso? Você acha que é um jogo pra qualquer pessoa? Eu acho que sim, eu acho que é um jogo pra qualquer pessoa, mas cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente sobre o que esse jogo é. Eu acho que pessoas que ainda estão na adolescência ou que estão começando a fase adulta, elas não vão ter uma percepção desse jogo tão profunda quanto alguém que já tem uma vivência, quanto alguém que já tá na vida adulta já tem um tempo, porque esse jogo é muito sobre a nossa geração, assim, eu sinto, sabe? Tanto que ele começa ali, né? Tipo, ele começa nos anos 90 e tal, então eu acho que ele é muito sobre a nossa geração que agora tá começando a chegar na fase adulta real oficial, né? Tipo, até então a gente vivia uma adolescência tardia e hoje a gente tá chegando com tudo na vida adulta, então acho que esse jogo toca mais a gente, sabe? Tende a tocar mais a gente mesmo. Eu concordo. Eu acho que ele é um jogo pra qualquer pessoa, porque todo mundo organiza as coisas, nem que seja no próprio quarto, né? Ou ajuda em casa, assim. Mas definitivamente as camadas de profundidade do jogo e que fazem você se apaixonar por ele mesmo vão ser se essa pessoa já passou por mudanças ou se já trabalha, né? Já entende a profundidade ali que o jogo tá querendo passar sem precisar de palavras, né? Mas eu realmente recomendo. É um jogo bem relaxante, muito gostosinho, apaixonante até. É só uma pergunta, Cardoso. O objeto que você teve dúvida e não sabia o que era, onde colocar, era um objetinho azul? Tipo, como se fosse um computadorzinho que tem um gatinho em cima? Não. Esse aí é um laptop. Pois é, mas é um laptop que tinha que ficar na cozinha, mano. Eu achei muito estranho também isso. Que loucura. O meu era um quadrado com botões em cima e tipo uma tampa. Aí podia ser um videogame, tá ligado? Podia ser uma Xerox, sei lá, podia ser qualquer merda. E aí eu tava tipo sem conseguir entender o que era. E aí eu coloquei em todos os lugares possíveis, tá ligado? Aí ele só funcionou quando eu coloquei ele no armário debaixo da pia da cozinha. Aí eu falei, cara, que porra é essa? Por que serve isso, cara? Não consegui entender. Vai ver a coisa de gringo, né? Porque claramente essa personagem também não é brasileira, né? Então, tem isso. Mano, eu senti isso, assim. Talvez eu não conheça esse objeto porque eu nunca vi na minha vida, entendeu? E aí eu não sei onde é que ele tem que ficar. Isso acontece também. Mas é legal. É como se você estivesse olhando através de uma
janela a intimidade de uma outra pessoa, né? Ou a sua própria, né? Mas é por causa dos objetos, assim, é muito legal. Mas é isso. Esse é o joguinho indie que a gente queria apresentar pra galera hoje. É Unpacking, e a gente recomenda muito a todos jogarem esse apaixonante joguinho indie. Eu queria aqui agradecer muito a Xbox Brasil por estar apoiando o nosso conteúdo e a nossa audiência. É importante eles saberem que teremos vários Indie Ataques esse mês, às sextas-feiras, graças à Xbox Brasil, e são de jogos que estão no PC Game Pass, que o PC Game Pass tem uma biblioteca muito grande de jogos que a gente gosta bastante, então a gente selecionou alguns jogos para poder apresentar para o pessoal, e que bom, porque a gente ama produzir o Indie Ataque, estamos muito felizes, a gente sabe que a galera gosta de ouvir também, e graças à Xbox Brasil e ao PC Game Pass a gente tá podendo trazer esses episódios às sextas-feiras pra galera, né, Cardoso? Exatamente, galera. Todos esses Indie Attack que estão acontecendo esse mês estão acontecendo graças à Xbox Brasil e o PC Game Pass. Então, pô, marca a Xbox Brasil lá no Twitter quando a gente postar os episódios, agradece, fala que eles são lindos, porque só tá acontecendo por causa deles mesmo, tá bom? É isso aí, contamos com vocês e nos vemos na quarta-feira que vem e na sexta-feira também. Ativa o sininho aí nos agregadores de podcast pra vocês não perderem. Muito obrigado por terem ouvido e nos vemos na próxima. Valeu! Valeu, galera! Tchau!